Olá, obrigado por você estar ouvindo esta breve reflexão, que você possa também compartilhá-la com outras pessoas. Estaremos falando um pouco sobre o Natal. Se falando de Natal, logo vem à nossa mente troca de presentes, compra de roupas novas, relacionamento familiar e entre amigos, onde se coloca uma mesa farta para um banquete, ali se coloca comidas diferentes, de diversos tipos e formas, tem-se uma certa intimidade, tem-se um certo relacionamento dessas pessoas que às vezes durante todo o ano estão afastadas por motivos talvez de trabalho ou por distância geográfica, enfim. E essas vidas nessa época se esforçam um pouco mais para terem esse encontro, para terem esse relacionamento íntimo. Isso é muito bom, pois tendo essa intimidade, tendo essa comunhão, faz com que a pessoa se torne mais feliz, faz com que essa pessoa viva de uma forma diferente, faz com que as pessoas se tornem um pouco mais saudáveis, principalmente interior. As pessoas elas necessitam ter essa comunhão, elas necessitam ter esse afeto um para com o outro. E nós vemos que só nessas épocas que isso ocorre. Que possamos mudar essa situação, que possamos mudar essa visão em um relacionamento de tempo em tempo, em ter essa intimidade de quando em quando, para nos tornarmos cada vez melhores na forma humana, deixando de lado talvez um pouco dos nossos afazeres, deixando de lado às vezes um pouco da nossa correria e tendo esses pontos importantes para a nossa vida, para o nosso suporte, para a nossa base de vivermos uma vida feliz. Pois o que adianta nós estarmos vivendo, ganhando muito às vezes, tendo muitos afazeres, muitos trabalhos, na correria do dia a dia, e logo partimos dessa vida, deixamos tudo aí e nem aproveitamos dela. Que possamos pensar nesses pontos, refletir neles e talvez mudar os nossos conceitos. Bem, nós sabemos que além dessas comemorações, além desse evento que todo mundo conhece e aguarda durante todo o ano, o Natal, para muitas crenças religiosas, ele representa o nascimento de Jesus. Até aí tudo bem, está correto, não existe erro algum, porque realmente isso aconteceu, isto é fato. Elas erram em dizer que Jesus passou a existir desde então, quando foi nascido de uma mulher. Ou seja, Jesus sempre existiu. Foi Ele quem ajudou na nossa criação e em tudo que existe no mundo para nos salvar. Ele, chegado um determinado momento, deixou o seu trono de glória, Ele deixou o seu lugar no céu, se fez homem para ter um contato íntimo, físico com o ser humano e depois ser morto no nosso lugar e nos dar a salvação. Então nós devemos pensar bem nesse ponto. Jesus, ele sempre existiu. Ele ajudou na nossa criação. Ele transformou-se em carne, transformou-se em homem, somente por amor e carinho a cada um de nós, para morrer no nosso lugar e nos tornar salvo para um dia estarmos junto dele, no céu, na glória. Porque ele não precisava fazer nada disso. Ele sempre foi Deus, ele não tinha pecado. Ele fez isso realmente porque nos ama, para nos ensinar o caminho verdadeiro para alcançarmos a glória do Senhor. O nome Jesus, que foi atribuído ao Deus Filho, é um nome que na época foi dado, pois ele vivia aqui na terra e era preciso que ele tivesse um nome. Era um nome na época comum, um nome como qualquer outro, era um nome que muitas pessoas tinham, como nós vemos hoje na nossa realidade, que existem tantos nomes repetidos, tantos nomes que são atribuídos a muitas pessoas. E para nós hoje o nome Jesus realmente ele leva a entendermos um pouco mais
no ambiente de religiosidade, no ambiente sagrado, enfim. Mas para eles na época era um nome normal, um nome como qualquer outro. Mas o que nós devemos entender é que não podemos, limitar Jesus a um único nome. Podemos tratá-lo como Jesus sem problema algum, quando nas nossas orações, quando vamos falar com Ele, chamarmos Ele de Jesus, não há erro algum, não há problema algum. O que nós devemos entender é que não podemos limitá-lo somente a um nome, limitá-lo somente na forma humana, porque Ele esteve realmente aqui na Terra, viveu durante um período, trabalhou a nosso favor, nos ensinou, mesmo que nós não estávamos na época, mas ensinou as pessoas daquele momento, e depois isso foi passado através das descendências e chegou até nós, e nós pela fé, nós cremos nisso, temos a certeza de tudo aquilo que Ele ensinou, temos a verdadeira convicção que tudo o que Ele nos aconselhou lá no passado é realmente o que nós devemos viver hoje. Então Ele não se tornou um ser limitado, nem mesmo pelo seu nome. Como Ele vivia aqui na Terra, Ele tinha que se chamar como que Ele chama. Então chamava Ele de Jesus. Outro ponto interessante também que nós devemos entender, isso não muda a nossa crença, isso não muda a nossa dedicação ou devoção a Jesus, a nossa entrega, nada. Mas nós devemos entender que essa data que foi colocada como data do Natal, não é certo que foi realmente neste dia que Jesus nasceu, dia 25 de dezembro. É uma data que foi colocada como uma data que Jesus nasceu, e isso de fato aconteceu. Então, diante disso, não há problema algum nós também comemorarmos nesta data, nós também, como toda a humanidade comemora, nós também colocarmos essa festa neste dia, mas não devemos nos prender a esta data, nos prender a este calendário, porque não temos a certeza, não temos a convicção que realmente Ele nasceu neste dia. O que é fato, o que é certeza é que Ele nasceu. Agora, quando? Não importa se foi no dia 25, no dia 26, se foi em janeiro, se foi em dezembro, se foi em março, não importa. O que importa para nós é que isso realmente aconteceu, isso realmente ocorreu, o seu nascimento aqui na Terra, a sua colocação como ser humano que veio e habitou aqui no meio dos homens, isso sim é o que nos importa. Agora, a data pouco nos importa, não vai mudar nada na nossa salvação, não vai mudar nada na nossa crença, não vai mudar nada na nossa fé. A única coisa é que nós não devemos nos apegar à data para que essa data ela não se torne mais importante do que o próprio Senhor Jesus. Da mesma forma que falamos sobre o nome. Nós não devemos apegar somente ao nome para que o nome seja mais importante do que a pessoa. Às vezes nós buscamos uma bênção para a nossa vida, seja em qual for a área que necessitamos, e aí nós recebemos essa bênção. Então nós às vezes não podemos deixar nos apegar simplesmente àquela bênção, mas sim nós temos que nos apegar a quem nos deu a bênção. Quem nos deu a bênção? Foi o Deus Filho, foi o Senhor Jesus. Estão entendendo? Então, são coisas que elas não podem tomar o lugar da pessoa de Jesus, da pessoa do Deus Filho na nossa vida. Ele podia ter se chamado de outro nome, poderia ter nascido em outra data, mas o que nos importa é que ele veio ao mundo para nosso favor, para nosso carinho. Diante desses entendimentos, nós podemos entender que o mais importante, além do nome e além do dia de seu nascimento, é a presença dele na nossa vida. Mesmo que ele esteve aqui quando nós ainda não existíamos, mas ele deixou o Espírito Santo que habita em nós hoje para nos levar a sermos conhecidos por ele, para levar-nos a termos uma intimidade com ele, estarmos ao lado dele, mesmo que nós não o vemos, mesmo que nós não estamos enxergando,
mas Ele sim nos vê, Ele sim nos enxerga, Ele sim nos ajuda. Quando nós passamos a fazer essa entrega da nossa vida ao Senhor Jesus, Filho de Deus Pai, nosso único e verdadeiro Salvador, nós entendemos ser o nosso Natal. Então eu posso dizer, por exemplo, que o meu Natal foi em tal dia, pois foi naquele dia que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Foi naquele dia que eu passei a ter uma intimidade, que eu passei a ter um relacionamento, que eu passei a ter uma proximidade maior com Ele. Então eu posso chamar de aquele dia ser o meu Natal, porque o Natal que é comemorado em todos os lugares nesse dia 25 era um Natal ao qual eu conhecia de falar que Jesus, o Filho de Deus, ele nasceu e viveu e depois ele morreu, né? Nós conhecemos essa história. Mesmo sem aprofundarmos, nós sabemos disso, porque isso é bastante patente em o nosso meio. Mas quando nós temos uma certa intimidade, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós temos um relacionamento direto com Ele, aí nós passamos a entender realmente o que é o Natal. Porque o nascimento de Jesus, que foi nascido para toda a humanidade no mundo, nós não estávamos lá, mas pela fé nós cremos nisso, ele é o mesmo nascimento que acontece na nossa vida quando nós passamos a entregar a nossa vida a Ele. É através daí que nós entendemos que Jesus nasceu no nosso coração, que Jesus nasceu na nossa vida. Ou seja, Ele veio ao nosso encontro, nós abrimos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos transformar e para que Ele possa nos fazer um ser humano, homens e mulheres diferentes, mais carinhosos, mais amorosos, mais dedicados a Ele. Então, esse dia que se comemora o Natal, ele é bastante válido, sim, para sabermos que isso ocorreu um dia. Mas nós podemos ter para nós o Natal verdadeiro, o dia que Ele nasceu na nossa vida, o dia que nós entregamos a nossa vida e falamos, a partir de hoje, eu sigo a Cristo, eu sigo a esse Jesus, que Ele é verdadeiro. O Natal, então, como é o nascimento de Jesus, nós podemos falar que para nós que cremos nele, que aceitamos a Jesus em nossa vida, o Natal para nós é todos os dias. Porque todos os dias o Senhor Jesus se faz presente junto de nós. Todos os dias o Senhor Jesus nasce em nosso coração. Todos os dias o Senhor Jesus está nos auxiliando, está nos ajudando. Então por que não dizer que o Natal para nós é todos os dias? Por que não dizer que o Natal para nós acontece a todo momento, a todo instante? É óbvio que não estamos falando aqui de todos os dias nós fazermos festas para comemorar o Natal, né? Hoje é Natal, amanhã é Natal, vamos fazer o banquete, tal. Não, não é isso. Até porque se fizermos isso, vai tornar-se algo que as pessoas vão pensar que somos loucos, porque todo dia é Natal. Vamos ter alguma coisa que, com o passar do tempo, ela vai perder o seu sentido, perder o seu valor, mas que nós entendamos que o Natal verdadeiro espiritual para nós é todo dia. Como hoje os comércios, eles criaram dias, por exemplo, das mães, dia dos pais. Todos os dias o pai, a mãe é importante para nós. Então, todos os dias é dia do pai, todos os dias é dia da mãe, mas nem por isso todos os dias nós vamos comemorar. Hoje é dia do pai, hoje é dia da mãe. Então nós somos sábios, nós temos que ter esse entendimento que o Natal, para nós, por ser o nascimento de Jesus, por ser algo importante na nossa vida,
ele se faz todos os dias. E se você que ainda não consegue sentir isso, se você ainda não consegue entender isso, que você possa passar a conhecer verdadeiramente esse Jesus, entender que esse Jesus possa vir e fazer a diferença na sua vida. Que você possa receber essa reflexão de uma forma humilde, não de uma forma que estamos querendo desconstruir tudo que você aprendeu até hoje, mas de uma forma que você possa entender que Jesus, o Filho de Deus Pai, ele se faz presente a cada momento da sua vida. Isso tudo eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele possa tocar na sua vida e fazer com que você se sinta bem. Que Deus abençoe.